Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio mais que especial da terceira temporada, já até esqueci tanta bagunça que está na minha cabeça. Eu sei que já está virando, vamos para a quarta ou para a quinta temporada, eu sempre falo terceira, né? Mas, enfim, episódio especial porque é um momento especial para a gente, né? Então, deixar em primeira mão, a gente começou a conversar aqui na pré-gravação, eu não deixei a gente conversar mais que um minuto para ficar bem espontâneo e vocês virem na íntegra, assim, o que a gente tem para dizer, para falar, surpresas. Eu estou falando aqui com a Marcela Betoni, que é minha sócia, a head coach da Start Move, que vocês nos acompanham aí, que ela participa bastante do podcast, mas para falar exclusivamente sobre o Campeonato Mundial de Ironman 70.3, que a Marcela conquistou a vaga de maneira brilhante. Vocês nos acompanharam aí no Rio de Janeiro. E eu já estou dando esse spoiler, para a gente falar, como o tempo é rápido, para falar exclusivamente da Nova Zelândia, né? E aí, a partir do momento que ela conquistou essa vaga, que é até mais ou menos esperada pela gente, né? A gente virou a chave, acho que saindo do Rio de Janeiro, e já começou um processo muito bonito que culminou agora com, com a participação dela na Nova Zelândia. Ela vai contar para a gente detalhes por detalhes, tá bom? Fala, Mazinha, seja bem-vinda. Você me falou bom dia, eu falei boa tarde. Tá em Itaipu ainda, onde foi o Mundial, já mudou? Tá do carro aí, por quê? Para não acordar os vizinhos, é isso mais ou menos? Obrigado, Mar. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, aqui 6:30 da manhã. Não estou mais em Talpo. Eu já saí para as redondezas aqui para conhecer um pouquinho o litoral por aqui. Estou em Croques, Beach, alguma coisa assim. É porque a gente passa em várias praias pequenas, né? E hoje eu embarco de volta para o Brasil. Então, hoje, às 2 da tarde daqui, eu estou embarcando, retomando para o Brasil. Que legal, Mar. 2 dias viajando praticamente, né? Foi isso para ir. Agora você já fala da volta, se é isso mesmo, mas a volta eu acho que o coração tá batendo feliz e aliviado, né, Mar? Então, com a medalha no bolso, com uma participação é, muito legal e cheio de história para contar. Então, resume, depois a gente detalha cada parte. Mas é isso, né? O coraçãozinho está diferente para voltar do que foi para a ida. Estava com muita ansiedade ou não? Tava assim, tava ansiosa, mas uma ansiedade boa, tava tranquila, foi tranquilo, tanto que eu nem não tive o problema do jet lag, que muita gente passou para mim, tudo, para mim foi muito tranquilo, eu estava mentalmente muito bem, né? E são 2 dias, né? Então eu saio daqui, aqui é quarta pra gente, eu chego, só que aí eu volto para trás, né? Eu chego quinta aí no Brasil, mas no Brasil é terça à tarde ainda, né? Então eu chego terça às 10 da manhã, quinta às 10 da manhã aí no Brasil. Saio às 8 da noite, mais ou menos, daí do Brasil de terça-feira, né? E vou chegar só na quinta às 10 da manhã por aqui. Então, é uma viagem longa, mas o coração volta quentinho e feliz, carregando o que eu vim buscar, levando para casa. A mala volta pesada. Sensacional, mas muito legal. E fala uma coisa, começando do começo, em relação ao fuso, você sentiu muito quando chegou aí? Foi difícil a adaptação, porque você conseguiu ir um pouquinho antes, né? Menos que uma semana, né, Mar? Então você sentiu o fuso e se sim, deu para adaptar? Conta aí pra gente. Eu cheguei quase uma semana, né? Eu cheguei no domingo, a prova aconteceria no sábado, né? Aconteceu no sábado seguinte. Eu não senti o fuso, por incrível que pareça. Eu não senti, eu não sei, nem eu, nem muito Marlon. Eu procurei não dormir muito no voo, né? Então eu tentei me ocupar bastante, eu consegui acesso à internet, então eu vim trabalhando para não ficar parada, porque eu assistindo, ou é lendo ou é dormindo, né? E não dava
para ficar andando pelo voo, então eu não senti. Então, como eu dormi pouco, eu cheguei aqui, e aí nós chegamos aqui de manhã, a gente ficou o dia todo fazendo atividade, aí quando deu umas 8 da noite, aí eu fui dormir, aí eu dormi direto. Então, aí acho que o reloginho biológico já foi se adaptando, então eu procurei não dormir fora de horário. Então, para mim, foi muito tranquilo. A única coisa que aconteceu foi pelo fato de eu ter ficado bastante tempo sentada, e acho que um pouco, como eu disse que eu fiquei trabalhando, eu não deitei tanto para ficar, inchou muito meus pés, deu um edema bem grande que me preocupou, né? Então, aí isso eu fiquei deitadinha depois durante o dia, com os pés para cima, para tentar minimizar isso, para não ter nada, mas eu não tinha dor, eu só percebi a hora que eu cheguei aqui que eu percebi que o pé estava bem inchado, aí eu fiquei com o É pé para muito cima. Isso me preocupou, mas no dia seguinte já estava tudo normal. legal, é muito louco, porque as pessoas contam, a gente acha que não acontece, ou fala que é frescura, ou às vezes, não é assim. E aí é ciência mesmo, né? E você imagina alguém com problema cardíaco, assim, né? Que tem que tomar o maior cuidado com essas coisas, fazer direitinho. Beleza, Má, para ir para a temática, né? Já que a gente falando do pré-prova, que legal, aí fez uma boa viagem, não teve problema com o fuso, chegou, conseguiu treinar alguma coisa do que a gente combinou? Me fala como foi os seus 4 dias, né? Porque 2 dias que era o off programado, aí tinha os 4 dias que você, como uma coach de referência, né? E você confia muito no meu trabalho, eu vejo isso. Então, assim, eu que monto sua periodização, até pelo autotreino também, porque você já tem gabarito e capacidade, é muito legal você ser treinado por alguém. Isso faz com que você não se apoie nas muletas também, tenha um compromisso de entregar os treinos, né? Mas aí, te conhecendo e te respeitando muito como coach e como atleta, eu falei, Má, eu não sei como você vai chegar. Esses 4 dias a gente monta junto o polimento dos nossos alunos, né? Então você que vai montar essa semana de polimento com quase 3 anos trabalhando junto e dividindo as coisas. Então chegou aí, deu para treinar. O que que você fez? Qual foi a estratégia? Acho que só azedou a bike um dia por causa da chuva, né? Exatamente, Sam. Eu senti aqui como que eu estaria por aqui, né? Você me deu autonomia e eu consegui efetuar os treinos. Bike eu consegui efetuar um dia num pedaço do percurso que tinha, então foi importante para conhecer uma parte. Depois a gente entra na bike, mas é interessante você saber, né? Então eu fiz um pedaço do percurso, um bom pedaço, e a corrida treinei também nos pedaços de onde aconteceria a prova, consegui aplicar a intensidade, mas para mim o que mais estava me preocupando era a água, né? Porque a água é gelada, é no lago de degelo aqui, né? Então me preocupava o frio. Eu não gosto de água fria, mas e aí na quarta-feira, na terça-feira de manhã, na terça-feira à tarde, minto. Na terça-feira à tarde eu fui até o lago para ver, né? Já tinha colocado a mão, tudo, mas aí eu fui nadar e a água estava realmente gelada, mas não era nada absurdo. E quando foi na quarta de manhã, teve um treino orientado pela organização, e aí eu fiz essa natação e que me tirou todo o peso do medo de entrar na água gelada, né? De ficar ali com muito frio. Então, acho que o que mais no polimento me pegava era a natação, a temperatura da água. O restante dos treinos eu conseguia aplicar, né? Teve um dia de ciclismo que choveu a noite toda e deu uma trégua, mas a pista estava molhada, depois voltou a chover, e aí eu fui e fiz uma outra corrida, que também já estava nas vésperas da prova. Não, quem treinou, treinou, quem não treinou, não treina mais, era só para aliviar a cabeça. Tá friozão aí, Má? Tá de jaqueta e braço cruzado, tá friozão? Tá, de manhã que amanhece frio, amanhece 12, 13 graus, mas durante o dia esquenta muito, vai para 25, 24 graus. Então, de manhã é vento. Ótimo, Má. Agora a gente está caminhando cronologicamente, né, da saída do Brasil, da semana de preparação. Agora falando de uma das partes que eu sou fã de carteirinha seu, assim, você gosta muito, estuda muito isso, né, que é a parte mental, e o Ricardo também, né, também deve ter te ajudado
nosso atleta agora, um profissional referência aí também. Mas como foi assim a noite pré-prova? Porque eu tenho muito problema com isso para dormir na noite pré-prova. Assim, qualquer campeonato mequetrefe aqui, eu já consigo dormir lá para as 2 horas da manhã. Isso é uma coisa, recorro aos Dramins da vida aí para tentar dormir, né? E você tem essa parte muito forte, né? Mas assim, com uma responsabilidade maior, um campeonato desse porte, uma viagem tão longa, né? Todo o processo. Como foi a noite que antecedeu? E aí você já pode, para eu não ficar falando tanto também, falar também dessa parte mental e sua em relação aos minutos que antecederam a largada. Tá? Como você citou, o Ricardo, ele é uma referência, e ele teve um papel bem importante, né? Eu gosto bastante, já sempre trabalhei isso, mas agora embasado com os ensinamentos do Ricardo, isso só aflorou, aumentou mais. Então, a gente fiz um processo de cada dia que antecede a prova, e seguindo, transformando a ansiedade em energia e motivação para a prova, né? Então, eu procurei mentalizar tudo que eu tinha feito nesse ciclo de treinamento, que foi um ciclo muito, muito bem feito, né? Então, é, eu fui buscando, quando vinha a insegurança, o medo, eu mirava no que eu tinha entregue, né? Nos treinos, cada treino que eu tinha feito com bem, né? E não procurava não pensar no que não, nos treinos que eu não conseguia chegar a entregar, na semana que eu fiquei doente. Então, não mirei isso. Isso não passou em nenhum momento na minha cabeça. Então, no dia pré-prova, eu dormi na noite é, antes, né? Antes eu havia dormido 9 horas, então eu tinha dormido muito bem. E na noite da prova eu dormi bem também. Eu arrumei tudo, deixei tudo organizado, dei check em tudo, falei, tá tudo certo, não tem mais o que fazer, é descansar pro dia. Então eu dormi, é claro que você não dorme com o peso que você dorme normalmente, mas eu confesso que eu dormi bem perante as outras provas. Seguindo, meu mental estava muito bom. Acho que diante de todos os 73 que eu fiz, essa foi a prova que eu estava com o mental mais, assim, em tudo, tanto físico quanto mental, mais preparado para essa prova. Então, todo mundo falava, ai, como que tá a ansiedade? Eu tinha até medo de falar, meu, eu tô tranquila, eu tava bem. De verdade, eu tava bem, tranquila, batia ansiedade quando tinha algo da prova, a hora que eu fui deixar a bike, hora de arrumar as coisas. Então, isso, às vezes, eu sentia um pouco mais, mas no decorrer do dia eu estava bem. Então, como eu tinha dormido bem, arrumei minhas coisas, fui para a bike deixar minha hidratação, minha suplementação lá, aí a ficha começa a cair mais, né? E aí fomos para o ponto de largada, cheguei com antecedência para poder me atrasar com calma. Eu falo que eu chego antes para me atrasar com calma, para não ter nenhum probleminha, né? Dá para resolver. E estava tranquila, a ansiedade normal para uma prova, mas tudo controlado, né? E aí teve a abertura, eles têm uma tradição aqui, é uma dança típica daqui, o haka, então, que é como uma tribo. Preparado para acelerar e melhorar suas transições no triatlon? O professor Sandro Rodrigues acaba de lançar o curso Como Melhorar Sua Performance na T1 e T2. Descubra as técnicas dos campeões, ganhe tempo e supere seus limites. Desconto exclusivo para ouvintes do podcast. Use o cupom Resistência Podcast. Né, como se fosse índios, assim, falando. Aqui eles dançaram, é muito legal, e é uma energia, é uma dança forte, é uma dança de guerra deles, então é muito forte isso, né? Então te energiza você vendo eles dançando, né? E o meu pelotão de largada era o terceiro. Primeiro largavam as prós, depois largavam o PCD, e depois já era 40, 44, porque aqui eles não largam por tempo de natação, eles largam pelo grupo, pelo age group. Então, eu era o primeiro, então eu largava, não tinha muita ansiedade para ficar esperando. Então, logo eu entrei ali na baia, fiz o que eu precisava fazer, minha mentalização com o percurso, com a largada, como eu queria que essa prova acontecesse,
em todos as modalidades, as transições, e imaginando já a água gelada, que onde eu sentia mais era onde ficava descoberto, né, da roupa de neoprene, das mãos, rosto e pés, né? Então, já imaginando isso, e entrei no meio das mulheres, dancei, orei, e quando, quando eu cheguei para largar, eu falo que eu estava lá, estava dançando, a hora que soou a buzina, eu só lancei para o universo, e até no vídeo dá para ver, não foi proposital, eu falei, agora, universo, faz o que tem que ser feito, porque a minha parte eu já fiz e fiz o sinal da cruz e falei que dei a primeira golfinhada, porque eu falava assim, eu não quero sentir o frio da água nos meus pés, eu quero já sentir por inteira. Então, conforme eu entrei, eu já golfinhei e saí nadando, porque eu falei, já deixa gelar de uma vez e vamos seguir a natação. E foi assim. Perfeito, Maia. Aí você falou para os ouvintes do Resistência Podcast que são apaixonados por esporte, como eu, como a gente. Então, a gente já sabe da tradição do Haka com os All Blacks, que é o time de rugby da Nova Zelândia, né? Que consolidou essa dança pro mundo todo, né? Essa dança tribal aí, e o quanto isso energiza, né? Então, só de pensar, a gente fica arrepiado aqui. Imagina você ter vivenciado aí. Muito legal mesmo. Mas agora falando das modalidades específicas e de um panorama geral, assim, eu fiquei muito feliz e impressionado com a nossa estratégia de prova, né? Porque o pessoal no grupo ia falando e o que eu falava, que a gente desenhou, você em prova, aí eu falei, não, calma que vai cair um pouco, porque ela está começando ali, sai mais forte, e você foi um relógio, Mar. Você foi um reloginho, cara, do que a gente combinou. Então, assim, é isso, né, Mar? Quanto maior a prova, se você como treinador, a gente sabe ver isso, que as chances do imprevisto aumentam muito. Então, o imprevisto, eu brinco que no sprint você faz cocô na calça e você entrega o tempo que foi treinado. No Olímpico já um pouco menos, num meio Ironman já o imprevisto começa a acontecer e no Ironman mais ainda. Mas assim, dentro disso, você falou que ia me contar em primeira mão, que tem muita coisa para contar. A gente se falou, emocionado ali no pós-prova, e está falando agora. Eu vou saber em primeira mão com vocês dos incidentes, mas eu estou até curioso, porque assim, você foi um relógio suíço, né, Mar? Então, assim, desde a natação, que foi um pace surpreendente, positivamente, mas que a gente esperava, pelo tanto que você se dedicou à sua pior modalidade, né? Pelo quanto você abraçou a causa mesmo, quando eu falei que tinha que nadar 10K por semana, brincando, a hora que eu vi na semana seguinte, você já estava entregando esse volume e perto da sua primeira prova, você praticamente aprendeu a nadar para fazer triatlo, né? Tecnicamente falando, Exatamente. mas aí foi um reloginho, né? Como um todo, e aí conta especificamente da natação, o que teve de imprevisto, assim, fora água gelada, para você entregar esse pace que surpreendeu a gente, lógico que com roupa de borracha, né? Mas assim, fiquei muito feliz com sua natação. Conta aí o que aconteceu e se você também ficou. Sandro, você está me ouvindo? Deu uma cortadinha aqui. Tô, pode falar da natação, Mar. Posso falar? Tá. Bom, a natação, conforme eu falei, eu entrei já entrando, né? Queria sentir água fria e já nos primeiros 50 metros começou a entrar água num dos olhos. Aí vai o pensamento: continuo nadando ou paro para organizar a casa? E como era lago, né? Então água doce, então não incomodava o enxergar, mas não ardia os olhos, né? O olho, no caso, né? Porque era o olho esquerdo só. Aí eu falei, bom, Marcela, vamos lá, vamos continuar nadando, ver até onde você sustenta. Se começar a incomodar demais ou entrar no outro olho, eu paro. Tinha muitos caiaques, né, de apoio. Eu falei, então eu paro em algum, não precisa parar no começo. E assim eu seguia. A natação, você entrava 300 metros adentro do lago, depois nadava 1.200 numa linha reta, né? E depois saía mais 300. Então era uma natação fácil, vamos dizer assim, o percurso, né? Gostoso.
Falei, então vamos ver como vai. E assim foi, entrou mais água, eu fiquei sem enxergar praticamente do olho esquerdo a navegação, mas tinha bastante boias também de sinalização, então eu consegui nadar bem. Fiz a natação como a gente vai, por percepção de esforço, fiz o que a gente havia combinado, é, uma natação boa, como eu vinha treinando, perto do que é a minha natação, para quem aprendeu a nadar 3 anos atrás, então foi uma natação boa, firme, né, perante a modalidade, então a distância da prova, né? E o lago é água transparente, cristalina, lindo, muitas mulheres, então assim, uma coisa da largada era você saber que você estava largando entre mulheres, né? Não, não existe prova, é difícil você ter uma prova de triatlon onde só largam mulheres, né? Então, largar ali entre mulheres e você ver aquela multidão é surreal, é inexplicável também, assim. E na natação tá ali, você saber que são todas mulheres, foi muito legal de estar, assim, que você sabia que sempre tinha uma do seu lado acompanhando. Então, eu saí bem com 1.000 metros, teve um tumulto maior, sim, acho que o pessoal que saiu mais forte começou a reduzir, então teve assim um congestionamento e depois na boia que fazia o retorno para sair para as margens, né? Mas no geral foi uma natação muito boa, eu me surpreendi, eu conseguia ver o tempo que eu estava fazendo debaixo da água por tão transparente que era a água. Então, em alguns horários eu conseguia passar o braço e ver o tempo que eu estava, e eu me surpreendia de estar vendo e a percepção que eu estava da natação. Então, não foi controlado, mas eu consegui ver antes de chegar que daria uma boa natação. Então, foi muito boa mesmo, e como você disse, Sandro, eu abracei a causa e eu falei, não, eu tenho que nadar para poder sair bem da água, não era nem para fazer um tempo bom, mas para sair inteira da água para ir para o ciclismo. Inclusive, E perdão, aí com a natação, quando eu saía, pode falar. termina. E aí, quando eu saí da água para ir para a transição, diferente do 70,3 que eu já havia feito, aqui a gente tinha staff para tirar a roupa de borracha, né? Mas o percurso, o trajeto do lago até a bike era um percurso longo, de uns 800 metros, mais ou menos, até pegar as coisas da transição. E ele tinha duas rampas mesmo consideráveis. E aí, quando eu vi os staffs, eu optei por não usufruir dos trabalhos deles, por ter que carregar a roupa nesses 800 metros. Eu achei mais viável eu correr com as mãos livres e com a roupa até a cintura, né? Eu fui tirando a roupa no percurso da transição do que eu carregar a roupa de borracha, que ela fica molhada, mais pesada, então é mais difícil você correr com ela. Então eu optei por correr com ela, e eu tinha passado bastante antiatrito na roupa e em mim, então eu sabia que ela estava fácil de tirá-la. Então, quando eu fui para a transição, eu tirei ela muito rápido e foi a melhor escolha que eu fiz, não correr com a roupa nas mãos. Muito legal, mas deu para ver que você estava lúcida o tempo todo da prova e pensando, né? Toda essa tranquilidade pelo mental e pela certeza de ter feito um ciclo ótimo, porque até uma aluna nossa falou no grupo que você não tirou a roupa e você já respondeu no grupo do WhatsApp lá para ela depois da prova, que foi uma estratégia isso, e eu fiquei muito contente de ver como você conseguindo raciocinar durante a prova, né? E foi muito legal. E uma coisa boa que eu tinha certeza dessa segurança sua, de como você estava preparada, para quem acompanha e não viu o podcast do Herbert Simões agora aí, que é uma referência nossa aí, que falou sobre os limiares, mas a gente já aqui já começou não a arriscar, mas a gente subiu um degrau da sua percepção de esforço do que a gente faz normalmente e passa para os alunos que não têm tanta familiaridade com a natação, né? Então, da percepção de 5, que é o que a gente indica para quem fez um bom ciclo e vai nadar um meio Iron, que é um moderado, a gente subiu para um moderado mais, que é para uma percepção de 6, lembrando que o limiar é uma nota 7, né? Não é isso, Mar?
Exatamente. Quando eu havia feito o treino na quarta-feira pela manhã, e eu tinha passado para você como que eu tinha feito o treino, né? A gente alinhou e optamos por apertar um pouquinho mais a natação, uma vez que eu estava tranquila, meu mental estava bom, então eu realmente fui apertando um pouco mais, porque no dia do treino estava sobrando bastante o que eu tinha feito, a minha tranquilidade de estar navegando ali e tudo mais. E diferente da maioria das provas, sempre que eu largo, acaba, acho que boa parte dos atletas, a gente tem uma hiperventilação por sair correndo e se jogar. Nessa prova eu não tive, eu saí, eu tenho a técnica de nadar 3 por 1, né? O Sandro me conhece, eu fiz 95% da prova, a respiração 3 por 1, respirava às vezes 2 por 1 quando precisava navegar ou por alguém estar encostando perto. Então foi muito tranquila mesmo a natação. É isso aí, Mar. Parabéns. Vê se você acha relevante falar alguma coisa da T1. Eu sei que da T2 tem coisa para a gente conversar boa, porque da T1 você já falou, o que mais chamava atenção era a distância, então você já falou meio que da estratégia que você usou, a hora que você teve noção da distância longa. Se tiver alguma coisa, você fala, mas aí, monte, fez um monte. Como é que foi esse início, o final dessa transição e até a bike em si, sabendo que quem nos acompanha aí, a gente sabe que a bike era é o seu carro-chefe, né, Mar? É a modalidade que você mais desempenha bem, e a gente ia fazer a bike que a gente sonhava, em falando em potência, e já sabendo também que a gente estudou a prova, que provavelmente a velocidade média não talvez superaria os percursos mais planos que você fez nessa distância, mas a gente não abrir mão de fazer uma potência ali, uns 5 watts um pouco mais forte do que normalmente a gente faz também, é isso? Exatamente. Bom, da transição, a diferença que tinha é que em algumas provas a gente deixa o capacete na sacola, não pode deixar na bike, né? E a bike fica em outro lugar. Então, existe uma passagem para você pegar o capacete na sacola, sapatilha para os atletas que não fazem o monte, né? Eu, como faço um monte, então eu deixei minha sapatilha na bike. Passei, peguei o capacete, fui pro espaço onde estava minha bike super bem localizada, então estava fácil acesso de achá-la. E eu saí para fazer a bike com a meia dentro da sapatilha. Esqueci de calçar a meia. E aí, a hora que eu estava perto do monte, eu olhei e falei, putz, a meia. Eu olhei e falei, não, não vou encostar a bike. Encostei a bike no meu corpo, agachei, vesti a meia, que eu pedalo de meia para depois sair para correr com meia já, né? Porque se eu não colocasse a meia, não vestisse a meia, eu não ia ter meia para correr. Eu falei, aí vai estourar meu pé, eu não vou conseguir correr. Falei, então eu tenho que vestir a meia de qualquer jeito. Então eu só apoiei a bike no meu corpo e vesti a meia agachada ali perto da saída já para a transição do monte. Fiz o monte, muito legal, saiu do jeito que eu gosto de fazer. E aí eu fui para a bike, para o pedal, né? Aqui foi uma volta de 90 quilômetros, então você sai e depois ninguém mais te vê, né? Eu saí bem, como eu tinha saído da natação, mas eu saí muito emocionada, dá nó na garganta de lembrar da bike, porque eu sabia que era, eu sei que é a minha melhor modalidade, e eu sabia que depois dali a prova estava entregue, porque não que a natação acontecesse alguma coisa, mas que eu ia curtir muito a prova. E, e tá ali na bike. Deixa a Márcia se recuperar aí, né? Que normalmente o chorão sou eu, é lógico que eu tenho que acompanhar, amar mais forte. Uhum. Mas é É, muito legal e a ao bike vivo. era, eu ia curtir, e eu sabia que eu ia curtir fazendo força. A bike é minha terapia, né? Eu falo. Então, eu fui, o percurso era lindo, mas tinha bastante subidas. Então, no começo era muita, muita, muita subida, e eu tinha a insegurança da bike de acontecer alguma coisa, furar pneu, ter alguma coisa. E eu pouco inglês eu falo, então se acontecesse alguma coisa, eu ia ter que me virar nas mímicas, né? Mas eu ia me virar. Enfim, e aí eu saí para bike, conforme eu falei, o percurso já era de altimetria,
muitas mulheres saindo juntas, então eu precisei aplicar um pouco mais de intensidade, sabendo onde eu poderia chegar, né, sem queimar os 90 quilômetros que eu tinha pela frente, mas eu precisava me livrar porque tinha muita fiscalização e eu não queria ser penalizada. Então, eu optei por apertar dentro do que tinha da zona lá como treinadora e conhecendo, eu sabia até onde eu poderia apertar para me livrar, entre aspas, né, daqueles pelotões, porque a fiscalização estava passando e avisando que iria penalizar e eu não queria uma penalidade de 5 minutos parada. Então, eu apertei nos primeiros quilômetros, um pouco, mesmo sendo subida, dei uma apertada para poder me livrar dos pelotões e depois fui encaixando o ritmo que era e fiz esse encaixe durante o percurso todo. Como eu já repeti, né, a subida. Então, eu só falava, Deus, que hora que eu vou descer, pelo amor de Deus. Em alguns momentos eu conhecia, tinha sim descidas, mas não era tanto que tinha de subida. Então, os percursos que eu sabia que tinha descida, eu soltava o freio mesmo e falava, deixa eu tentar ganhar tempo nessas descidas. Cheguei a bater acho que 65, 68 quilômetros por hora em algumas descidas, para tentar ter uma economia ali, né? Aumentar a média de velocidade. E era muito vento e o asfalto daqui, acho que por conta de neve, ele é um asfalto mais rugoso, parece que são pedrinhas coladas no chão, então muita trepidação. Eu tinha deixado o pneu da bike, tinha conversado com o pessoal aqui, pneu da bike com uma calibragem mais baixa, mas mesmo assim batia muito, né? Então isso também dificultava, eu acredito que o deslize, talvez, né? Enfim. Mas a bike foi emocionante, foi isso que eu disse, por isso que eu me emocionei, porque o tempo todo ou eu chorava ou eu sorria, e eu cantava e agradecia muito por estar aqui, por toda a jornada, né, até eu chegar aqui, que foram muitas emoções e foi um pedal lindo, até no quilômetro 50, quando minha viseira voou. Então, eu falo que até o que deu errado deu certo. A viseira voou, eu fui olhar para o lado, não sei se entrou vento ou alguma coisa, ela não estava encaixada direito, ela voou. Eu falei, viseira, fica aí, vamos seguir sem viseira. Só fiquei preocupada em bater algum bicho, alguma coisa nos olhos, né? Mas eu falei, vou seguir sem viseira. Quem me conhece sabe que eu não pararia para pegar a viseira de jeito nenhum. Então, a viseira ficou para trás, no quilômetro 50, e depois eu segui. E por volta do quilômetro 70, me deu uns 5 minutos que eu olhei para minha roda da frente e falei, nossa, minha roda tá solta. Paranoia da cabeça de quem tá ali, 70 quilômetros. Aí eu falei, vou continuar, tá solta até os 70, vou continuar, agora não vai cair. Mas eu fiquei naquela, agora que eu sei, será que ela vai soltar? Será que ela não vai? Aí eu dei uma parada rapidinho, não tava. Muito rápido a parada, ela não estava solta, não. Era paranoia da cabeça de quem tá ali a 70 quilômetros concentrada ali, acha alguma coisa para. E assim eu segui, 70 quilômetros, aí e subindo, depois começou a subir de novo, depois dos 68 começou a subir de novo, a média começou a cair, quando passou dos 50, a média começou a aumentar, eu falei, bom, agora vai dar bom, né? Começou a aumentar a média, de repente começou a subir a média, a cair novamente, eu falei, faz a potência que você tem que fazer, e se tá a subida para você, tá para todo mundo, vamos seguir assim. E eu segui cravadinho, como você comentou, Sandro, cravadinho na potência que tinha que entregar, e os últimos 7 quilômetros foi emoção total, porque daí eu chorei, eu gritei, eu cantei, porque eu sabia que eu ia entregar a bike dentro do que eu esperava, sem nenhum imprevisto, sem pneu, sem tombo, sem perder suplementação. Eu fiz toda a alimentação, suplementação que eu tinha alinhado com o Vitor, então tinha saído tudo encaixado, água, carbo, gel, tudo, 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 tudo na perfeita sintonia. E aí eu ia entregar a bike, eu falei, tá acabando agora. Eu não sabia se eu estava feliz por entregar a bike, está acabando, ou se eu chorava porque estava acabando tudo que eu tinha planejado, eu só tinha mais 21 quilômetros pela frente para curtir tudo aquilo. Então era um misto de realização com
e de perda de estar acabando, né? E eu saí, fiz o desmonte, tinha staff pegando as bikes lá, então fiz o desmonte, joguei a bike na mão do staff, fiz uma transição bem rápida, vesti o tênis rapidamente e saí para a corrida. Beleza, Mazinha, então assim foi perfeito mesmo. E olhando daqui, eu lembro a gente falando assim, ó, a gente programou 195 watts. Aí eu falei para você que foi 194, que foi perfeito. Você falou: "Não, não. Esse 1 watt foi no finalzinho ali que entrou no percurso, porque foi exatamente 195." E aí para a gente falar da corrida, para você falar a corrida, teve ainda frisson e direito a aplausos, uma coisa que a gente preza tanto, né? Pelo seu desmonte na bike. Como que foi esse rolê? No monte, no desmonte, teve. O pessoal ficou admirado, porque não são todos os atletas que fazem o monte e o desmonte, né? E eu, desde que quando eu me tornei triatleta, eu gostei muito, achei muito legal. O monte foi algo que eu fui treinando porque eu queria fazer bem feito, né? E modéstia à parte, eu acho que eu faço bem feito. Então, quando eu fiz o monte e o desmonte, a galera aplaude muito, porque todo mundo desce, tira a sapatilha, descalça a sapatilha ainda, e sai correndo com a sapatilha, ou para e monta na bike, né? E eu fiz o monte saltando direto para o selim, e o desmonte fazendo patinete, desmontando e já com a velocidade da bike. é, eu fiz o desmonte e fui para entregar a bike com a velocidade para os staffs, então foi bem emocionante de ver isso, esse reconhecimento. Nossa, mano, que legal. Então foi isso, perfeito mesmo, isso é triatlon. E aí você foi para a corrida, uma coisa para você começar a falar da corrida, que eu queria te perguntar, que você falou dessa emoção de entregar a bike. E, de novo, quando eu vi sua nota de percepção na bike, então, se na natação a gente ousou ir de 5 para 6, na bike a gente saberia que essa percepção dessa nota seria um 6 também, e sabendo que você pode entregar mais, mas que muita gente erra, mas você, como fisiologista também agora, você saberia que se você entregasse a mais dessa bike, você pagaria o preço na corrida, que é outra modalidade que você costuma sofrer, até pelo seu genótipo, né? É assim, é meio lógico que para você entregar tudo que você entrega na bike e deixa os homens todos da assessoria falando ali, você vai sofrer na corrida, que você não é o corredor sabiá laranjeira igual eu sou, que tem as pernas parecendo do sabiá fininho, mas que você se dedicou como nunca, né, mano? Em treinos de pista, até às vezes me desobedecendo no bom sentido, fala, não, eu vou entregar essa velocidade aqui, esse treino, Sandro, porque eu quero ver como que é, né? E a gente pensava junto, e aí você saiu para correr já confiante, Mar. Você estava carregando um estresse também, uma fadiga que estava dentro da esperada, que era o que você sabe que você precisa ali para correr, que poderia sair uma corrida boa. E aí você já aproveita e fala Eu, do normal, que quem viu aqui com a gente, e eu falei, calma, pessoal, porque você saiu para um 5, 4,59, 5 no início. Eu falei, isso aí é por causa do giro do pedal, é normal o primeiro quilômetro. Não acho que ela vai bater recorde, que daqui a pouco ela encaixa os 5,15, 5,20 que a gente desenhou. Fala aí. exatamente, eu saí, eu estava bem da bike, até porque não foi que eu segurei, eu fiz o que era proposto, que fisiologicamente eu conseguiria entregar. Eu poderia apertar na bike, mas eu sabia que depois da corrida eu ia sofrer na corrida. Né? Então, como eu falo para todo mundo, eu não fui atrás do quilômetros por hora, né? Porque teve muita gente que falou, nossa, minha média de quilômetros por hora estava muito baixa, eu apertei. Eu sabia que ia dar baixa, então a hora que eu percebi que ia dar baixa, eu tirei o visor de quilômetros por hora de média e fiquei só na potência. Eu falei, deixa, vai acontecer, o quilômetros por hora vai ser consequência disso daqui, eu não vou fixar meu olhar nisso, né? Porque não adianta. Então eu saí para correr bem, pelo que eu tinha entregue da bike, e saí sim mais rápido pela cadência da bike, eu saí mais rápido, eu tentava segurar e falava, meu, não segura, não segura, mas eu tinha consciência, eu falava, não, eu não tô bem para entregar 21 quilômetros para isso, eu não vou entregar, então segura, eu preciso segurar, porque não sai 20 quilômetros para esse pace, não sai, eu tenho certeza, então eu fui ali segurando, tentando encaixar, e aí deu ali no terceiro quilômetro, quarto quilômetro já foi encaixando,
né? Eu estava muito bem, terminei bem, posso dizer isso, né? E eu estava confiante na corrida. é, tre- Treinamos bastante isso, treinamos essa intensidade de prova. Eu desobedecia porque eu falava, eu quero sentir a dor de eu correr nessa intensidade cansada. Eu quero ver o quanto o meu mental tolera isso, né? Então eu trabalhava os treinos, eu trabalhava a parte fisiológica e a parte mental junto para eu ir suportando. Mas tinham duas subidas a organização pregava que era uma corrida flat, né? E pelo percurso que a gente olhava, a gente até achava que seria flat, mas tinham duas subidas nas retomadas que nenhum atleta esperava essas subidas, e por ser uma prova perto de 73 que a gente faz, era com uma altimetria bem considerável, né? Então, essas duas subidas pegou um pouquinho, judiou mais da gente, a parte de força, né, para poder sustentar ali o pace. Mas eu saí bem, eu estava bem confiante da corrida, eu fiz uma corrida feliz, eu me diverti, tanto no pedal quanto na corrida. Às vezes eu não consigo visualizar as coisas, no pedal eu consegui ver todo o trajeto que eu passei, eu consegui fazer pose para fotógrafo, não pose, mas sinalizar para fotógrafos. E na corrida não foi diferente. Então eu estava firme, consciente, forte mentalmente para fazer. Eu consegui curtir a corrida, bater nas mãos das crianças que eu cruzava, consegui falar com o Marlon, que ele estava passando informações para o Sandro replicar isso. Então eu consegui sair bem da corrida, mas depois do décimo. Mas teve um detalhe: quando eu saí para correr, eu senti uma unha do pé que não estava no script, né? A unha. Por isso que eu falo que até o que deu errado deu certo. E aí eu falei, bom, unha, agora você vai ter que aguentar. Eu tinha corrido na quinta, não tinha nada. No sábado, a hora que eu saí para correr, essa unha eu comecei a sentir. E aí, por volta do quilômetro 13, a fadiga começou a pegar mais forte, começou a querer dar cãibra. E aí eu falei, bom, é hora dessa unha entrar em ação. E aí eu corria, como a cãibra, a gente não tem fatores das causas da cãibra, pode ser neural. Eu procurava bater o meu dedo no chão para sentir a dor. Olha que coisa louca de triatleta, para sentir a dor da unha, para não sentir a cãibra. Então eu fui o tempo todo pisando, tentando forçar o pé para frente para eu sentir a unha encravada e para eu não focar na cãibra e não ter a cãibra, né? Então, isso começou no quilômetro 13, e como toda prova, você vê gente te passando, vê gente correndo e caminhando, né? E eu me negava a caminhar. Eu falava, não, caminhar não. Estou no Mundial, caminhar não. Não caminhei em nenhum 73, não vai ser aqui que eu vou caminhar. E quando bateu lá o quilômetro, acho que 16, 17, que era a última subida, eu olhei para aquela subida e falei, meu Deus. Eu falei, acho que eu não subo isso. Mas eu falei, não, caminhar não faz parte do processo. E aí eu lembrei que eu fiz, aí eu mentalizava que eu tinha feito a subida do percurso que eu corro nos finais de semana, do pedágio lá da Tapera. Eu falei, eu vou subir o pedágio agora. Aí eu mentalizei o pedágio e fiz a última subida. Aí depois o pace voltou a encaixar na média do que a gente queria, e aí eu falei, mas agora é só correr pro abraço, finalizar esses últimos 3 quilômetros, que a prova saiu do jeito que você queria. Então, você não pode reclamar, deixa doer pé, deixa doer tudo, a cãibra não vai aparecer aqui. E assim foi a corrida, a gente encaixou o pace dentro do que a gente esperava, então sem isso, frutos de respeitar todas as zonas de prova e de treinamento, né? Perfeito, Má, muito legal a sua história. A gente teve emoção e teve técnica aqui contando. Para quem é professor da área e escuta o podcast, foi muito legal. E para quem é atleta também está sendo muito legal. E só para o pessoal ter uma noção, né, Má, que foi a única parte que enganou um pouquinho mais a gente, essas subidas que você falou, que eu via daqui, como você largou na frente, eu não sabia disso assim, largou em primeiro. E aí, se eu acompanhando no tracker, e o tracker daqui foi legal, né, Má? Porque ele te dava quase de 1 em 1 quilômetro. Às vezes o tracker normal que a gente vê do Ironman dá 5 quilômetros, então toda hora é via.
Aí, como você era a primeira, a gente tinha outro atleta lá, tinha outros amigos conhecidos. Então, assim, seu pace caía, eu ficava de olho nos outros. E a hora que eu comecei a perceber que os outros caíam mais que você, eu falava pro pessoal no grupo preocupado, falava, cara, a mata bem, pode acreditar, é o percurso. Porque daí eu conseguia olhar o quanto você perdia, só que todo mundo perdia mais que você, que eram os conhecidos que passavam depois. Eu falei, nossa, a mata super bem. E aí, para quem conhece de altimetria, deu 117, né, mas em 21. 117 de ganho, é assim, não é nada demais, mas para quem pensar numa maratona, por exemplo, que é de Porto Alegre, que é plana, ela dá 12 em 42, né? Então dá 12 metros de subida em 42 quilômetros. Essa deu 117 em 21. Então, assim, não é plana, né? Então, assim, nesse contexto, né, Mar, a gente tinha pintado, desenhado os 5:15 como a corrida dos sonhos e deu 5:21, que foi o cravado que a gente fez no Rio, que aí sim é bem mais plana. Então, assim, É foi uma. metade, né? Exatamente, foi uma corrida considerada em excelência, que teoricamente foi muito melhor. Se fosse um plano, baixaria dos 5:15, né? Pela lógica, né? Não, com certeza, se fosse um plano, baixaria, né? No Rio, conforme falei, era metade da altimetria. Então, assim, foi uma corrida linda, foi excelente. Eu saí muito feliz. Eu quero ainda esse 5:15. Eu vou buscar esse 5:15, né? Mas esse 5:21 foi espremido sem tirar nada e eu inteira, assim, eu cruzei a linha de chegada inteira, bem. Depois, pós-prova, não tinha mais o que entregar, não é que eu cheguei bem e, tipo, tá, dava para apertar, não dava para apertar, mas eu estava bem, não cheguei engatinhando, né? Então, eu fiquei bem feliz com a corrida, assim. Boa, Marzinha, para aproveitar o seu tempo aí, que a gente está aí nos finalmente do tempo proposto pelo podcast, e de você agradecer você parar toda a sua viagem. Um beijo no Marlon, que foi o staff dos sonhos também, como já é de costume também. Manda um beijão para ele. Você está aí de madrugada gravando com a gente. Sobrou alguma coisa de emoção, mas por tudo que já você contou, para a hora de cruzar a linha de chegada, o grito, ou assim, com tudo que você contou da natação, que, bom, passou a natação, agora eu estou em casa. Cheguei da bike, que é o meu xodó. Ficou mais clichê a chegada, ou ainda teve a emoção final por ser chegado também? Foi maior ou foi igual? Não teve emoção, porque ali eu estava concluindo, né? Eu queria e nós organizamos para eu cruzar com a bandeira do Brasil. Então, a gente estava com outro casal de amigos que ela também estava fazendo a prova, ela tinha largado mais tarde, então a gente combinou. O Marlon me acompanhava na corrida e o marido dela ficaria perto do pórtico para me entregar a bandeira do Brasil e depois eles iam inverter. O Marlon ficaria perto do pórtico para entregar a bandeira dela. E eu queria muito cruzar com a bandeira do Brasil e eu falava, Tiago, não vai me perder, hein? Pelo amor de Deus. E aí o Thiago me entregou a bandeira do Brasil e a hora que eu peguei a rampa com a bandeira do Brasil, eu comecei a me emocionar novamente, né? Porque eu estava cruzando aquele pórtico. É emocionante só você cruzar o pórtico, mas você cruzar carregando a bandeira do Brasil é surreal ver o pessoal ovacionando e as outras línguas gritando Brasil e o narrador gritar o seu nome e falar do Brasil, Marcela Bettoni do Brasil, tentando falar em português com sotaque, aquilo é ímpar, assim, é só vivendo para poder saber. E assim que eu cruzei, eu queria agradecer. E as staffs acharam que eu estava passando mal, a hora que eu fui ajoelhar para agradecer, elas queriam me carregar. E eu, com o meu inglês, eu falava: não, eu só quero agradecer, eu só quero agradecer. E aí eu ajoelhei, fiz minha prece, agradeci a Deus por ter vivido isso, por ter saúde e ter vivido tudo isso, não pela prova, mas pela experiência de viver, de viver tudo, porque é uma semana, é uma energia, é muita coisa que se vive aqui dentro, né? Envolvido aqui com as pessoas, então é gratificante. Então eu só poderia agradecer a Deus por ter vivido essas 5 horas e meia, na verdade, não, esses 175 dias que foi após a conquista da vaga lá no Rio de Janeiro e ter vivenciado todo esse ciclo, todo esse aprendizado, porque todo ciclo foi um aprendizado, uma evolução. Eu acho que eu saio daqui com
bagagem muito grande para a vida em tudo, tanto tecnicamente, como atleta, mentalmente e como pessoa. É isso aí, Mazinha. Então é isso, e assim, é verdade, você resumiu bem, porque é coroar o que você é como profissional, como você é como sócia, como amiga, como treinadora para os alunos lá. E a maior prova disso, que você merecia entregar uma prova dessa, foi quanto, eu estou falando por mim, mas pelo que eu vi lá, né? Porque às vezes é mais difícil falar da gente mesmo, é o quanto as pessoas te abraçaram, assim, todo mundo, assim, desde comprar rifa, desde de estar vivenciando, assistindo ali, todo mundo parecia que era você lá assistindo. O grupo nunca ficou tão movimentado assim, das pessoas vivendo junto, sofrendo junto, sorrindo junto, ali torcendo junto. Então, assim, do fundo do coração, você é só para externar mesmo a gratidão que eu tenho de ter você como amiga, né? Então, o resto é consequência. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, a profissional que você se tornou também, colho os benefícios porque eu te treinei do jeito que eu queria e você consegue me pagar entregando a excelência que você entrega aos nossos atletas. Agora, sim, o que não tem preço é conhecer uma pessoa que transcendeu esse âmbito técnico, profissional. Eu falo sempre das nossas famílias, né? Tem gente que fala assim, né? E assim, é normal, assim, marido e mulher, né? Então, assim, terem ciúmes posso falar em nome do Marlon e da Tati, que não tem um ciúmes do outro, ver, eu fico mais com você se for contar em horas ao lado, às vezes, do que com a Tati mesmo, assim, a gente trabalha junto, os filhos, e a gente tira sarro. Tem gente que olha na internet, acho que eu sou casado com você, porque só aparece nós dois toda hora junto, assim, o seu marido, os seus filhos, é uma coisa de Deus, assim, de empatia mesmo, né? De outras vidas que a gente se respeita, entrega um para o outro muito bem em todos os sentidos. Então, assim, que eu já era seu fã como profissional, como coach, como atleta, mas como pessoa, eu acho que, assim, quando dá certo esse âmbito, assim, de natural, né? De como ser humano, como pessoa, quando tem essa empatia, fica tudo muito mais fácil. Então, eu queria agradecer, e essa prova coroou todos esses 3 anos que a gente tá junto aqui, a confiança que você tem em mim, mesmo eu brincando que você tem que se tornar melhor do que eu, porque eu te ensinei tudo que eu sabia, e tem mais você, mas a nossa missão para plantar o bem para a humanidade, para a profissão, é quando entrar alguém com a sua dedicação embaixo de você, que essa pessoa tenha o que eu tenho, o que você tem, mais o que ela tem, e é assim que o mundo vai melhorar. Então, parabéns, Marcelinha, você merecia essa prova. Eu vivi essa prova junto com você. Teve uma hora da prova que eu falei assim: eu preciso fazer alguma coisa que demora meia hora, porque seu pace começou a cair um pouquinho no final, e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que demora meia hora para eu olhar depois já está acabando, mas alguma coisa que eu faria em meia hora, mas que eu não parasse de olhar, só para o tempo passar mais rápido. Aí eu fui passear com o cachorro olhando o celular, entendeu? Valeu, Mar, obrigado, um beijo, boa viagem. Tem um monte de trabalho de aluno novo te esperando aqui, e volta Ah, logo. tô chegando. Ó, para fechar, vou dividir com vocês. Olha quem tá aqui. Quem tiver ao vivo, Olha ó, lá, pessoal, a quem foi medalha da assistir, Mar, que agora o nosso podcast, quiser tanto no Spotify quanto no YouTube, tem imagem. Então pode ver a menina brilhando. A hora que você enjoar dela na sua casa, você pendura ela no estúdio aqui, hein? pode deixar. Obrigada, Sandro. Você sabe que é recíproco tudo o que você falou. Você sabe a admiração que eu tenho por você e a gratidão que eu tenho por todos os ensinamentos e um agradecimento a todo mundo que fez parte dessa jornada, todo mundo que, de alguma forma, direta ou indiretamente, fez com que eu estivesse aqui na Nova Zelândia, realizando esse sonho meu, e que foi um sonho de todo mundo, que todo mundo comprou esse sonho comigo. Um beijo e até já já eu tô aí já para pegar as planilhas. Beijo, Mazinha. Estava fechando aqui porque a gente foi falando, eu fui pesquisando tudo no celular, relembrando a altimetria, as coisas aqui que para a gente conversar e deixar esse podcast maravilhoso. Foi fantástico. Volta logo, amiga. Boa viagem. Dá um beijo no Mar. Estamos te esperando. Obrigado. Aproveita aí, viu? Beijo, Tchau, tchau. amiga.
O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.